Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio das Segundas de Conversa. Hoje preparámos um episódio verdadeiramente especial, ou não fôssemos olhar para o futuro da oncologia em Portugal e no mundo. A emissão de hoje é feita a partir do Museu da Farmácia, um espaço que honra a história da profissão farmacêutica ao mesmo tempo que nos faz sonhar. Aqui é possível viajarmos para a evolução da humanidade enquanto desvendamos contos e lendas protagonizados pelas mais emblemáticas personalidades a nível mundial. Para nos falar deste belíssimo projeto, que é o Museu da Farmácia, tenho já comigo Paula Basso, curadora do Museu da Farmácia. Paula, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje para este episódio que será certamente tão especial. Gostava de lhe perguntar, e ao estarmos aqui numa mística tão significativa, o que é que um visitante pode esperar de uma vinda ao Museu da Farmácia? Então, aqui no Museu da Farmácia nós contamos a história da farmácia e da medicina, no fundo, a saúde ao longo de 5.000 anos de história, várias civilizações, várias culturas, desde o Egito antigo, a Grécia, Roma, a civilização árabe, a ciência ocidental, a farmácia tradicional chinesa. Portanto, são 5.000 anos numa viagem no tempo, no espaço, onde abordamos estes temas de saúde, mas também chamamos a atenção para a importância de hábitos saudáveis de vida. E daí alertamos para a importância de praticar desporto, da higiene, porque é que têm que lavar, porque é que as crianças têm que lavar as mãos, porque é que têm que lavar os dentes, porque é que têm que tomar cuidado com a alimentação, a higiene, o banho, mas também para os mais jovens hábitos de consumos de substâncias como o álcool, o tabaco, cuidados a ter com a pele, não tomar, portanto, não apanhar banhos de sol em excesso. Portanto, tudo isso alertamos, quer nas visitas guiadas, quer nas nossas atividades educativas, quer em ateliês, quer em festas de aniversário. Portanto, penso que o visitante sai daqui bastante... vá lá. É uma visita didática, de algum modo, Uma visita didática, sem dúvida. Paulo, e diga-me uma coisa, da pesquisa que eu fiz, também existe o Museu da Farmácia no Porto, não é verdade? Exatamente. Nós abrimos o Museu da Farmácia em 2010 e, exatamente, contamos a mesma história da saúde e, no fim, terminamos com a farmácia, uma farmácia islâmica. É essa a surpresa que está no Museu do Porto. Exato, que é, de facto, uma farmácia completamente diferente dentro de uma cidade como a do Porto. Muito bem. Paula, muito obrigado uma vez mais e deixamos então o convite para que todos os que nos estão a acompanhar façam então uma visita a este espaço icónico que é o Museu da Farmácia. Vamos então dar início à conversa de hoje. Acho que sim, acho que estamos em condições de o fazer e a temática que preparámos para si é oncologia. Onde estamos e para onde vamos? Com a ajuda dos nossos convidados, vamos procurar perceber como é que esta doença tem evoluído ao longo dos anos, quais as áreas para as quais devemos olhar de forma mais atenta e, no fundo, aquilo que podemos esperar do futuro. Lembre-se, o intuito é sempre dar-lhe as melhores ferramentas para que, em conjunto, podemos construir uma sociedade mais coesa e informada. E agora é chegado o momento de lhe apresentar os ilustres convidados que se juntarão a mim na conversa de hoje. Temos então Francisco Cavaleiro Ferreira, presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, José Luís Passos Coelho, oncologista, e Bruno Silva Santos, investigador em imuno-oncologia. Feitas as introduções, é chegado o momento de darmos início às segundas de conversa. Fique desse lado. Olá, seja muito bem-vindo às Segundas de Conversa, o seu programa de literacia em saúde. A emissão de hoje é feita a partir de um local mágico, o Museu da Farmácia, onde a história dá a mão ao sonho, fazendo-nos viajar e explorar as diferentes fases da história da humanidade e, claro, os tesouros a ela associados. Ao longo do episódio de hoje, vamos olhar para o cancro numa perspectiva evolutiva. Vamos procurar perceber como é que o tratamento tem evoluído, ou nós estivéssemos num espaço dedicado à história da farmácia, pináculo da cura e do cuidado à população. Tentaremos também perceber qual o posicionamento da Liga Portuguesa contra o Cancro e como é que nos podemos preparar para o futuro com o objetivo de vivermos vidas mais plenas, longas e felizes. E a investigação? Qual o papel que a investigação tem tido e pode vir a ter a este nível?
Posto isto, deixe-me que lhe apresente o tema preparado para si, especificamente para si hoje, e que é Oncologia. Onde estamos e para onde vamos? Já sabe, as segundas de conversa foram feitas para si e a pensar em si. Por isso, sente-se confortavelmente, relaxe e desfrute deste momento. Ora, e agora é chegado o momento, passando a redundância, de lhe apresentar os convidados que me vão fazer companhia hoje. São então Francisco Cavaleiro Ferreira, Presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, José Luís Passos Coelho, oncologista, e Bruno Silva Santos, investigador em imuno-oncologia. Sejam os três muito bem-vindos e muito obrigado pela vossa presença nas segundas de conversa. Ora, vou começar com o Sr. Presidente. Por isso, Francisco, a primeira pergunta que gostaria de colocar é precisamente para si. De facto, a Liga Portuguesa contra o Cancro celebra este ano 82 anos, se não estou em erro. E, de facto, os desafios que encontra atualmente são certamente muito diferentes daqueles que enfrentaram no passado, até porque, se pensarmos, temos vindo a assistir a um envelhecimento bastante acentuado da população e também a alterações estruturais ao nível do Serviço Nacional de Saúde. E por isso pergunto-lhe qual é que prevê ser a ação da Liga nos próximos 5 anos. Antes de mais, muito obrigado. 82 anos é de facto uma idade promissora. Nós tentamos olhar-nos como alguém que já tem muita experiência de vida, que conseguiu acumular essa experiência com muita proximidade aos doentes, mas que tenta ter uma atitude sempre muito inovadora, muito jovem. E falando sobre os tais 5 anos que nós vimos pela nossa frente, eu direi que o mais importante será, sem dúvida, continuarmos a ligação que temos aos doentes, para podermos sentir aquilo que eles sentem, para podermos trazê-lo para aquilo que são os serviços da Liga. E para isso nós definimos uma estratégia que é uma estratégia de descentralização. Hoje em dia a Liga está distribuída por todos os distritos, tem várias delegações que não são só nos distritos, mas também são em alguns concelhos. Nos distritos temos sempre as valências que nós tentamos dar em Lisboa, no Porto, Coimbra ou nas ilhas, e isso faz com que possamos garantir que os doentes estão perto de nós e perto dos serviços que precisam. Em termos estratégicos também, nós entendemos que a prevenção primária é o mais importante para trabalhar no futuro. E, portanto, temos um foco muito grande naquilo que são as camadas mais jovens, com diversos programas, são mesmo vastos, imagino que durante a nossa conversa tenhamos a oportunidade de falar sobre eles, mas é a nossa prioridade. Isso não quer dizer que não descuidemos também todo o resto da população em termos de prevenção primária e que não façamos aquilo que estamos a fazer aqui, que é trazer literacia para as pessoas. Só terminando, porque também tem a ver com os nossos próximos 5 anos, seguramente, naquilo que é a prevenção secundária, que é o terceiro eixo da nossa missão, nós apostamos claramente no diagnóstico precoce, mas apostamos sempre como uma complementaridade àquilo que faz o Estado. Estamos a falar dos rastreios? Estamos a falar, neste caso, também dos rastreios, mas estava a falar de diagnóstico precoce, estava a falar cancro oral e estava a falar cancro da pele. Portanto, a Liga posiciona-se sempre como um complemento à ação do Estado e só existe onde é necessário que exista. E neste caso nós identificamos 2 áreas importantes, uma no cancro oral, onde começámos a fazer algumas ações pilotos, o que fizemos 3 o ano passado, e para lhe dar muito rapidamente 2 números, a taxa de encaminhamento de pessoas nestas 3 ações foi cerca de 5%, o que quer dizer que é uma taxa elevada, lesões pré-malignas. E no caso do cancro da pele, nós fizemos 42 ações, em que tivemos cerca de 3,5% de lesões malignas de pessoas encaminhadas para o hospital e cerca de 12% lesões pré-malignas. E, portanto, nós vamos nos posicionar sempre naquilo que é tentar, não é estar, é tentar estar um passo à frente da doença, o que é muito difícil. Não é o rastreio de cancro da mama, o rastreio de cancro da mama é outro programa, que também falarei, se entender oportuno, mais tarde. E só uma última palavra relativamente aqui aos meus colegas de painel e relativamente à investigação e à parte clínica. A Liga tem também uma outra área, que é uma 4ª área, que no futuro continuaremos a desenvolver, que tem a ver com a formação de profissionais de saúde. Muito bem. E, portanto, somos facilitadores para que isso aconteça, nomeadamente no financiamento e na organização também de ações de formação. E somos também facilitadores da investigação.
quer através de institutos de investigação que nós financiamos, quer através de bolsas para poder incentivar essa mesma investigação. Portanto, nos próximos 5 anos será isto. Muito bem, vamos ter a oportunidade de focar alguns dos pontos que abordou agora nos próximos minutos, mas passava agora para o Bruno e gostaria de lhe perguntar como é que a investigação tem contribuído para a evolução do tratamento do cancro. Naturalmente, os novos tratamentos que têm vindo a surgir ao longo da história são resultados da investigação. Se pensarmos que depois da cirurgia, que já vem do século XIX, já no século XX, que era a radioterapia, a quimioterapia, a terapia-alvo e a imunoterapia como uma realidade até já mais deste século, todas estas novas formas de tratar o cancro foram resultado da investigação. Portanto, a investigação foi necessária para chegarmos onde estamos, mas, sobretudo, vai ser muito necessária para melhorarmos e, muito significativamente, é a nossa esperança, naturalmente, as perspectivas do futuro no tratamento do cancro. É exatamente isso que eu estava a pensar ao ouvi-la. O que é que nós podemos esperar em termos de futuro? Ou seja, tendo em consideração a investigação que está a ser feita atualmente, o que é expectável que as pessoas que nos estão a acompanhar possam esperar em termos de futuro? A primeira coisa que é importante, isso para um cientista, isso é sempre o ponto de partida, é que é muito difícil prever, não é? O cientista não faz previsões, certo, porque normalmente elas são todas falhadas. E vou-lhe dar um exemplo exatamente nesta área. Há cerca de 15 anos atrás, se olhássemos para o melanoma metastático, há 5 anos tínhamos 5% dos doentes vivos. E hoje em dia a taxa é muitíssimo superior, graças à imunoterapia em particular, à minha área em particular, veio trazer taxas de respostas muito elevadas nesse tipo de cancro em particular e veio revolucionar a perspectiva destes doentes, o seu prognóstico e depois o seu tratamento. Então, o que aconteceu para o melanoma, só para dizer que isto aconteceu para o melanoma, este avanço foi incrível, muito superior a outros tipos de cancro e, portanto, pode ser que novidades tão boas como houve para o melanoma na última década podem surgir nos outros cancros. Acha que a imunoterapia é o futuro, em termos de tratamento? Para alguns tipos de cancro. O cancro, uma coisa muito claro, importante, nós falamos, é que não é só uma doença, não claro, é? Com certeza. Cada tipo de cancro tem realmente uma biologia muito diferente, uma parte médica muito diferente e, portanto, a imunoterapia para alguns tipos de cancro poderá ser a solução, para outras coisas que ainda nem sonhamos possam vir da investigação. Vou retomar aqui com o Francisco, porque lembrei-me de um ponto que tocou há bocadinho e que está interligado. Gostava de lhe perguntar se, em termos de o apoio que a Liga dá ao doente com cancro, se este também tem evoluído ao longo dos anos. Portanto, o posicionamento da Liga para um doente com cancro modificou-se também em consequência do advento da ciência? Eu diria que se modificou porque foram criadas novas valências que não existiam antigamente. Como por exemplo? Psico-oncologia era algo que em 1940... ninguém ligava. Claro. Não existe, não é? Portanto, à medida que nós vamos evoluindo, à medida que a própria sociedade vai evoluindo, a Liga acompanha essa evolução. Os problemas da sociedade, no fundo, refletem-se naquilo que é a nossa ação. E, portanto, psico-oncologia, por exemplo, apoio jurídico aos doentes, é algo que também aqui há uns anos, o próprio advocacy há uns anos era um tema pouco falado. Claro. Hoje em dia é uma obrigação. E é uma obrigação porque a nossa ação está essencialmente direcionada para os mais frágeis. Não só os mais frágeis em termos da doença, função do tipo de doença, mas também os mais frágeis socialmente e economicamente. E, portanto, esses muitas vezes não têm recursos para ter acesso àquilo que muitos outros têm e, portanto, nós acabamos por investir aí. E estes dois casos são claramente dois exemplos. Muito bem. José Luís, deixe-me perguntar-lhe se considera que o doente com cancro, hoje em dia, é um doente mais informado e preparado para lidar com a doença comparativamente a anos anteriores? É seguramente. Acho que o conhecimento que as pessoas têm hoje em dia das suas doenças, nomeadamente da doença oncológica, é muito superior do que era antigamente e se calhar ainda mais importante que isso, quebrou-se um pouco o estigma de ser um doente com cancro. Portanto, era um estigma, as pessoas não falavam disso, as pessoas tinham uma doença crónica. Uma doença crónica, as pessoas liam, é cancro, mas isso não era assumido. E isso melhorou, obviamente, com o aumento do conhecimento sobre a doença. Melhorou também muito de ver pessoas que foram campeões de causas
Nós aqui na Europa, ou talvez em Portugal, não é tão tradicional, mas todos conhecemos N casos de pessoas, estrelas norte-americanas a Angelina Jolie, por exemplo. A Angelina Jolie, por exemplo, sobre as mutações associadas ao cancro da mama. O Lance Armstrong, apesar de desgraça, caiu em relação aos tumores do testículo e por aí fora. Mas foram importantes esses casos para também criar aqui alguma awareness, sim, digamos? tornaram alerta, alertaram as pessoas para a necessidade ou não de procurar, por exemplo, as pessoas que têm cancro da mama em pessoas jovens, perceber que isto é uma coisa que vale a pena, se calhar, explorar, e também não ter o problema de ser um estigma. Se me permite agora, só pegar aqui um bocadinho a pergunta que fez ao Bruno, Força, só para claro mas depois tenho aí uma coisinha para lhe perguntar. A importância da investigação. Eu lembro-me de, por acaso, ter assistido presencialmente, enfim, como já sou um bocadinho para o velhote, há muitos anos de assistir a uma apresentação na reunião da Sociedade Americana de Oncologia dos resultados terapêuticos para tratamento de uma forma particular de leucemias agudas, que é uma leucemia chamada piamielocítica aguda, não interessa. Que hoje em dia, e eles apresentaram nessa altura, tratavam e curavam aquela doença com análogos da vitamina A. Não lembrar ninguém, agora, a vitamina A ia curar uma doença tão grave, uma forma que muitas vezes matava os doentes em 24, 40 horas na altura do diagnóstico. E lembro até das pessoas que estavam a ser uma certa... não acreditava muito aquilo que de facto seria mesmo assim. Não, verdade. Foi posteriormente à constatação da eficácia deste medicamento, perceber porque é que isto tinha que funcionar. Este tipo de leucemia resulta de uma alteração nos genes das células que põe o receptor para a vitamina A ligado a um outro gene e por isso é que aparece essa doença. Portanto, a compreensão, e isso é um modelo que agora se replicou em N doenças, portanto percebe-se porque é que, acho que é a grande diferença no cancro dos anos 90 para cá até aos anos 90, é que se percebe muitas vezes porque é que isto acontece. Muito bem. E quando isto acontece, permite perceber não só as implicações da doença, mas permite desenhar fármacos específicos para essa doença. Neste momento a gente conhece, sabe que no fundo temos fechaduras, conhecemos a fechadura, é desenhar, e os fármacos hoje em dia são desenhados para encaixar, para aquela fechadura. E muito isso bem. Tornou o resultado da eficácia dos tratamentos muito superior. Muito bem. Continuando aqui na investigação, Bruno, considera que Portugal oferece condições aliciantes para jovens investigadores fazerem carreira no nosso país? Senão não estaria em Portugal, não é? Naturalmente, se a resposta fosse um não decisivo. Pode ser um nim, pode ser um nim. Exato. Não, é um sim, mas é um sim limitado. Ou seja... A que nível? Em termos do número de jovens investigadores e até os já não tão jovens como eu, que têm a possibilidade de ter acesso quer a condições e a institutos onde fazer o seu trabalho, quer ao financiamento, que o Francisco já falava, e que é muito importante vir, quer do Estado, quer das associações, como a Liga Portuguesa contra o Cancro, e que, portanto, a conjugação desses elementos não permite a uma comunidade tão grande como nós gostaríamos poder estar a fazer a sua investigação em Portugal, mas há uma comunidade dinâmica e uma comunidade que tem feito realmente avanços importantes, made in Portugal. Então, mas o que é que podemos fazer para melhorar? Qual é que é o caminho para melhorar as condições para estes investigadores? Como sempre, tudo começa com dinheiro, não é? E além do dinheiro, mas o dinheiro não chega, é preciso uma visão para aplicar bem esse dinheiro. Portanto, a conjugação de uma visão, digamos, estratégica, onde fazer os centros, como fazer os centros, quanta massa crítica absorver nesses centros e ter o financiamento que permita depois que essa massa crítica vingue, é esta conjugação que é necessária. Nós já temos vários polos de excelência, como muitas pessoas conhecerão, quer em Lisboa e Porto, sobretudo, mas também alguns deles noutras cidades, e também seria importante perceber quanto é que é possível descentralizar destes três polos. Muito bem. José Luís, quando falamos da incidência do cancro em Portugal e quando comparamos, por exemplo, com a Europa, estamos melhor ou pior? Generalizando, eu sei que as generalizações geral, são complexas, mas... A incidência é muito parecida aos países europeus. Se calhar a doença em que fará um bocadinho mais de diferença, temos um bocadinho mais de incidência de cancro gástrico do que... hábitos de alimentação? Tradicionalmente dizia-se que o distrito onde havia mais incidência de cancro gástrico era o distrito da Guarda, que teria havido muito hábitos alimentares, nomeadamente o uso de fumeiros e condições de preservação. A mortalidade por cancro gástrico, em geral,
reduziu nos países ocidentais imenso nos últimos 40 anos, e esta revolução, eu acho que não pode chamar-lhe métodos, temos que chamar frigoríficos, quer dizer, é a preservação dos alimentos, o menor recurso a necessidades que se usavam antigamente, de fumeiros, de usar preservação em sal, etc. Mas não quer dizer que também não tenha havido avanços em termos de tratamento. Agora, a incidência não é muito diferente, e acho que tão importante como isso, os resultados terapêuticos não são inferiores a outros países ocidentais, portanto não... Mas acho que isso também tem que ver com a evolução ao nível do tratamento, portanto, quando falamos dessa componente da incidência e até de diminuição dela ao longo do tempo, tem que ver com a evolução do tratamento? Eu acho que na incidência o que tem modificado mais e irá continuar a modificar-se é o facto de vivermos mais. O cancro é essencialmente uma doença do envelhecimento, portanto, o aumento da incidência do cancro é o preço do sucesso. Certo. Vivemos mais tempo, portanto vamos ter as doenças do envelhecimento. E depois, por razões provavelmente associadas ao tipo de doença, o nosso grande competidor são as doenças cardiovasculares. Certo. E, felizmente, para as pessoas que têm doenças cardiovasculares, os resultados, o sucesso terapêutico na área, nestas áreas, das doenças, quer cardiovasculares, quer cerebrovasculares, tem sido muito grande. O que quer dizer que os sucessos que têm havido na oncologia não são tão óbvios, mas sobretudo desde 1990 para cá, na maioria dos cancros, das neoplasias malignas, tem havido uma diminuição da mortalidade, ou seja, as pessoas, os números poderão ser maiores, mas as pessoas vivem mais tempo com as doenças e muitas delas, a probabilidade de cura da doença é também maior. São as duas coisas. Certíssimo. E com mais qualidade. Com mais qualidade, certo. Vou agora então aproveitar este momento para me dirigir a quem nos está a acompanhar. É verdade, estou a falar consigo mesmo, até porque, não sei se sabe, mas no dia 4 de fevereiro assinala-se o Dia Mundial do Cancro. E a Liga Portuguesa contra o Cancro associa-se todos os anos a esta iniciativa, motivo pelo qual tenho um desafio para lhe lançar. E é um desafio que lhe vai fazer muito bem, sabe porquê? Porque, olha, veja bem, eu vou convidá-lo para uma sessão de exercício físico. Vou-lhe pedir que complete 5 km. E agora está a pensar, 5 km não é assim tão fácil. Mas pode escolher, olha, de bicicleta, a correr, a andar, a nadar, é como quiser. Eu não vou impor aqui obrigações, só quero que complete 5 km e que publique essa conquista numa rede social. Facebook, Instagram, TikTok, aquilo que preferir, mas falta uma coisa. Tem que desafiar mais 5 amigos a fazerem também parte desta iniciativa. Nós vamos deixar o link da página onde vai poder encontrar todas as informações acerca deste desafio e que certamente já estará a ver no seu ecrã. E olhe que estou a contar consigo. Aliás, eu quero que me identifique para me juntar a si. Portanto, vou ficar à espera da sua identificação para poder também fazer consigo este desafio que certamente lhe fará tão bem. Ora, Francisco, a nível governamental, gostava de lhe perguntar se considera que tem vindo a ser feito aquilo que é preciso para enfrentar uma doença tão castradora como o cancro. Tinham que chegar as perguntas difíceis, não é? Mas olhe, esperei até à 7, até à pergunta 7, veja bem. Quem defende os direitos dos doentes oncológicos e quem representa doentes oncológicos nunca é suficiente aquilo que é feito. Portanto, partindo dessa premissa. Agora, aquilo que é feito, eu e a Liga considera sempre que é feito o maior esforço possível para se poder combater esta doença. Como já foi dito, não é fácil, porque a doença, e acho que as palavras são muito felizes, a doença é uma doença que vem do sucesso, do facto de todos vivermos mais também. E, portanto, não é fácil poder aplicar os recursos necessários para combater esta doença. Aliás, não se pode dizer, na nossa opinião, que a doença tem uma cura. A doença consegue-se controlar, consegue-se aumentar a sobrevivência, consegue-se trazer qualidade de vida às pessoas, mas a doença pode estar lá e provavelmente ainda andará por lá. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Acho que todos os governos, independentemente da cor política que têm, tentam fazer o seu melhor. As restrições na saúde são sempre complicadas porque os investimentos são grandes. A Liga Portuguesa contra o Cancro bater-se-á sempre por ter mais recursos e por ter maior atenção a esta doença, mas estamos cientes que é um trabalho muito, muito difícil. Eu acho que, acima de tudo, quando nós pensamos o que
que é que os governos podem fazer ou o que é que o Estado pode fazer, nós devemos inverter a pergunta, que é o que é que nós podemos fazer? Não ficarmos à espera que façam por nós, mas nós fazermos. E falámos aqui ao de leve de algumas coisas, uma delas a prevenção primária e o diagnóstico precoce, são duas áreas onde se pode fazer imenso. No diagnóstico precoce nós temos a perfeita noção que muitas das famílias, muitas das pessoas não fazem aquilo que devem fazer ou por falta de informação ou então por uma coisa tão simples como falta de tempo, falta de foco. Alguém que tem uma família e que tem que olhar para a educação dos filhos, para a alimentação dos filhos, para trabalhar e chegar a horas, a última coisa que pensa é ir ao médico fazer um diagnóstico precoce. Claro, não é a prioridade. E aqui um foco grande nas mulheres que, de facto, têm um encargo muito grande ainda familiar, porque é uma realidade. E nós notamos isso no rastreio de cancro da mama. Nós temos taxas de participação que andam à volta dos 62%. Não encontramos explicação para não ter mais. É gratuito. Nós temos caravanas que andam pelo país todo. Convocamos as pessoas por carta, mandamos SMS, ligamos às pessoas quando elas não aparecem. E a pergunta é, então, porquê é que não há mais? Acha que é uma questão cultural? Eu acho que também pode ser cultural, mas pode ser muito uma desculpa, porque já tivemos muitos anos para tratar da questão cultural. Dizia-se aqui há bocadinho que o cancro já não é uma coisa mítica, já não é um desconhecimento total. É verdade, mas em termos culturais poderíamos dizer que ainda há muita gente, nomeadamente no interior, que olha para o cancro como uma doença de uma forma não objetiva, mas quase como se fosse um bruxedo. Algo abstrato, não é? Antigamente dizia-se que o cancro era contagioso. E as pessoas acreditavam, de facto, e não estou a falar antigamente, não estou a falar 40 anos, Certo, 60 anos. um passado bem mais recente. Estou a falar um passado recente. Hoje em dia as pessoas, porque há muito mais comunicação, as pessoas apercebem-se que isso não é uma realidade. Portanto, dizer que é uma questão cultural, eu acho que não é uma questão cultural. Acho que é uma questão do nosso dia-a-dia. As nossas vidas são muito ocupadas. As nossas vidas têm muita pressão. E a saúde só é um tema quando nós não a temos. E no caso do cancro, o racional é completamente diferente. O cancro deve-se combater antes. E o antes é prevenção primária, portanto, estar nas escolas, por isso é que é tão importante e por isso é que nós temos programas em que estamos juntos de cerca de 360 mil crianças com voluntários a passarem informação às crianças diretamente. Tivemos um protocolo com uma plataforma digital em que pode chegar a 1 milhão de crianças se os professores quiserem descarregar a informação dessa plataforma. Portanto, é um trabalho que se faz antes. E o antes nunca está presente na nossa vida. A nossa vida está sempre o hoje, o hoje, o hoje. Por isso é que é tão acho difícil. que é um ponto muito importante para quem nos está a acompanhar, passar a olhar para o cancro dessa forma e perceber que é no antes que temos que atuar, não é quando ele já surge. José Luís, gostava de lhe perguntar, há bocadinho ouvi-o a falar sobre a componente da incidência e houve um ponto que despertou o meu interesse. Nós vivemos numa era em que nem sempre é a era da informação, muitas vezes é da desinformação. E também existe muita desinformação associada ao cancro. E por isso gostava de lhe perguntar, na sua opinião, se acha que isto de algum modo tem vindo também a atrasar a evolução e o modo como nós podemos tratar e diminuir os casos de cancro em Portugal. Porque é muito fácil uma pessoa contactar com a informação errada e também seguir caminhos menos adequados. E por isso gostava de lhe perguntar qual o papel da desinformação a este nível. Não sei muito bem se estamos a pensar no mesmo. Vamos ver. Vamos ver, desafio. Eu acho que não sei se há propriamente fake news. Por aí, não sei. Agora, o que ainda acontece de vez em quando e acontece com pessoas até, muitas vezes, muito diferenciadas, portanto, não é falta de habilitações literárias que o faz, de pessoas que não encaram a doença na altura certa, que, portanto, fogem de um diagnóstico atempado e de um tratamento com melhor sucesso, porque se há área na medicina em que o timing é crítico para o sucesso terapêutico, é na oncologia, é no cancro. Portanto, prevenir é melhor, diagnosticar cedo é muito importante. E continuamos a ver em todos os sítios pessoas aparecerem com tumores que não ligaram, formas perfeitamente inacreditáveis que eu não lhe vou descrever,
que muitas vezes andaram a fazer tratamentos ditos alternativos Certo. com Era exatamente aí que eu queria chegar. 500 mil coisas. Era exatamente e aí. que muitas vezes é a diferença entre termos uma hipótese de um tratamento curativo para a doença, Ou a há muitas coisa vezes correr menos bem. pode curar, a doença não voltar mais. Certo. E aqui então a imunoterapia aqui do Bruno tem sido um salto qualitativo Gigante. brutal nessa área. Portanto, o sucesso terapêutico pode estar comprometido. Mas pegando exatamente nisso, qual é que considera ser o caminho que nós devemos seguir para promover a literacia dos portugueses a este nível? Há um código, inclusivamente definido há uns anos, em que são 6 ou 7 afirmações e que, inicialmente, em informações relativamente simples, se identificam a grande maioria dos tumores. E acho que o principal, como já foi dito e redito, mas não é tarde demais repetir, é a prevenção, é a prevenção, combater, não fumar, fazer exercício, combater a obesidade, indiscutivelmente. Depois, certo, obviamente, as outras medidas de prevenção, de diagnóstico precoce dos rastreios. Mas haverá sempre pessoas que se apresentam com sintomas. E há meia dúzia de expressões que identificam as pessoas que precisam de procurar um médico para ser avaliados. É, por exemplo, um nódulo, que normalmente se chama um caroço, um tumor, uma coisa que se palpa e que não estava presente e que apareceu. Isso precisa ser investigado. Claro. Uma pessoa que tem uma perda de sangue por qualquer sítio, que, exceto a menstruação numa mulher de idade própria, não é normal. É preciso ser investigado. Um indivíduo que tem uma tosse persistente e que não passa uma rouquidão. É claro que é preciso ter bom senso e distinguir, não é um jovem que se constipou e agora está rouco, Claro, mas é um também não indivíduo de vamos 50 entrar em anos, aqui extremos. por cima, ou fuma ou já fumou, muda completamente. Há que ter E há atenção. meia dúzia, esse código são 7 ou 8 informações que provavelmente representa para aí 80 ou 90% dos casos. Se as pessoas estiverem alertados para isto, tosse, uma coisa que aparece, uma hemorragia, uma rouquidão, eu agora não me estou a lembrar dos outros, perda de peso, identifica, portanto, se nós batermos um bocadinho até nessa tecla, estamos um bocadinho a alertar as pessoas para aquilo que precisa de ser investigado. Muito bem. Bruno, pode ser falha de percepção minha, mas eu considero que, de algum modo, em Portugal, a população não está suficientemente próxima do tema investigação. Ou seja, é algo que, não diria que é tabu, mas que não é identificado como uma prioridade para a maior parte de nós. E eu pergunto, porquê que acha que isto acontece? Quando é aí que reside, se calhar, o grande trunfo para o sucesso no futuro? Porque, naturalmente, como seres humanos, nós normalmente vamos à procura de uma solução direta, não é? A minha investigação é uma perspectiva de uma solução no futuro e, portanto, somos muito mais imediatos, sobretudo quando há um problema real, claro, que precisamos saber quais são as soluções disponíveis naquele momento. E, portanto, é difícil prever, mas nós vimos agora, por acaso, infelizmente, com uma pandemia, como a Covid-19, vimos como, de repente, toda a gente ficou obcecada com a investigação, porque toda a gente estava a contar os dias até as vacinas serem aprovadas, toda a gente, não todos. Mas quando elas saíram, nem toda a gente... Já depois, mas isso é o ser humano, não é? Consigo, assim que surgiram, claro que afinal já foi rápido demais, se agora não para que os outros tomem confiamos, primeiro. etc. Mas, de qualquer forma, houve um foco muito grande na comunidade científica perante uma urgência como essa. O problema do cancro é que é uma urgência que vive connosco há milhares e milhares de anos, não é? E, portanto, cada um de nós, quando nasce e cresce, se habitua ao cancro ser uma doença crónica que existe e, por isso, é natural que não esteja sempre a pensar quando é que vem o tratamento que vai tratar a minha doença. Sobretudo se houver uma doença ou da pessoa ou de um seu ente querido, quer um tratamento naquele momento, não é? E acha que o facto de querer esse tratamento nesse momento é que pode levar a tratamentos menos convencionais, como há bocadinho falávamos? A respostas um bocadinho alternativas? Já houve, mesmo na minha área da imunoterapia, houve muito isso há cerca de 10 anos atrás, porque havia várias avenidas de investigação, algumas delas muito pouco documentadas do ponto de vista da investigação, porque a investigação é sempre documentada com artigos científicos que são validados pela comunidade, e algumas que não tinham chegado a essa fase, mas que recolhiam de tal forma publicidade que as pessoas iam atrás dessas vias de tratamento. E muitas delas foram veiculadas pela televisão e criaram desilusões muito grandes nas pessoas e, portanto, é preciso ter muito cuidado com esta falsa informação
que por vezes surge. Eu queria só reiterar, porque nunca Força, é mais, claro que a questão da prevenção. E com uma citação, um luso-descendente chamado Ron de Pinho, que dirigiu o MD Anderson Cancer Center, que é o maior centro de cancro do mundo, disse mesmo, quando acabou o seu mandato, e mesmo no meio do seu mandato da presidência, que a coisa que ele podia fazer mais para ter um impacto sobre o cancro era investir na prevenção. Eles estavam a desenvolver muitos tratamentos, a fazer muitos ensaios clínicos, mas a prevenção teria sempre muitíssimo mais impacto do que qualquer tratamento. E o que ele fez, uma das coisas que ele fez foi proibir, por exemplo, que se fumasse em toda o MD Anderson, que é uma pequena cidade, só para dar o exemplo, dizer, tem de se começar aqui. Se nós não dermos o exemplo, ninguém vai E que acreditar em nós. legitimidade é que temos, não é? Para pedir aos outros que o façam. Muito bem. Francisco, um dos eixos da Liga Portuguesa contra o Cancro, e corrija-me se estiver errado, é o da investigação e formação. E por isso gostava de lhe perguntar qual a relevância deste eixo para o futuro da oncologia em Portugal. É fundamental. Não é o nosso eixo prioritário, como eu lhe disse. O nosso eixo prioritário é o primeiro, que é o apoio ao doente oncológico e à família. O estratégico é a prevenção primária. Ninguém pode sair daqui não. sem achar que a prevenção é a base, por favor. O difícil é aplicar. Compreendo. Nós temos 720 ações por ano em escolas de prevenção, mas nunca é suficiente, nem nunca será suficiente. Para que anos? A extensão é em Nós todos os começamos no ciclos? ensino básico, com coisas tão simples como a alimentação, a alimentação saudável, temos uns jogos para as crianças e tal. Depois passamos para o secundário, onde temos, por exemplo, o HPV também. Certo. E, portanto, começamos a ter a parte de educação sexual. E depois estendemos também a parte do tabaco, que é um bocadinho mais acima e também começa aí, para os 16 anos, para os 17 anos. Portanto, temos... clarificar para quem nos está a acompanhar, HPV é o vírus do papiloma humano, só para termos aqui uma contextualização. E que pode levar ao cancro do outro. Exatamente. Muito obrigado. Mas, portanto, temos para todas as faixas etárias. O mais importante de tudo, e desta conversa, eu julgo que se tira isso, é a prevenção. E a prevenção faz connosco e puxando os outros para dentro. O ADN da Liga, vamos sair um bocadinho da sua pergunta, mas já lá vou. Por favor. O ADN da Liga é o voluntariado. E o voluntariado tem uma coisa de fabuloso, é contar com a ajuda dos outros. Portanto, a melhor coisa que nós podemos fazer é pedir a alguém para se juntar a nós e para nos apoiar. E dar-nos tempo. E se toda a comunidade se envolver numa causa, e esta causa é uma causa muito fácil das pessoas se envolverem, certo. porque, como disse o Bruno, ou é alguém que conhecemos, ou é um ente querido, ou é um amigo, um familiar, e toca toda a estrutura familiar, não toca uma pessoa. E, portanto, se nós conseguimos trazer as pessoas para a causa, é a melhor coisa que podemos fazer. E daí, vou-lhe dar também um exemplo, muito rapidamente, nós temos hoje em dia 1000 voluntários hospitalares, ou seja, 1000 pessoas que vão aos hospitais todos os dias para ajudar os outros. Nós temos 1000 voluntários de competências, pessoas que podem ser carpinteiros, economistas, médicos. Por exemplo, a nossa comissão científica são voluntários de competências, são médicos. E temos cerca de 19.000 voluntários quando é o peditório. Para ir às escolas é impossível fazermos 720 ações. A Liga não tem esses recursos, nem nunca irá ter. Portanto, agora, se nós pegamos num professor de uma determinada escola, lhe entregamos um pacote, lhe explicamos o que é o problema do cancro, provavelmente ele arranja mais 2, 3 ou 4 e temos uma equipa no campo. E é isto que temos que fazer, é dar a conhecer o problema para trazer as pessoas para a mesma causa. Muito bem. Eu já nem me lembro a sua pergunta. Não, respondeu muito melhor do que aquilo que eu tinha perguntado, portanto vamos esquecer essa pergunta. Bruno, acho que já sei a resposta que me vai dar, mas não resisto a fazê-la. Qual é que considera ser o futuro do tratamento do cancro? Tinha que fazer esta pergunta. Não, mas para ser original não vou dizer a imunoterapia. Queria tanto que dissesse. Não vou dizer imunoterapia, mas como eu disse há pouco, é muito difícil e os cientistas testam prever, na realidade, coisas que... Porque realmente a ciência é feita de descobertas surpreendentes, não é? E, portanto, mas há uma área, hoje em dia olha-se muito para o que chamamos o microambiente tumoral e o sistema imunitário penetra nesse microambiente tumoral e foi daí que veio a imunoterapia como uma arma para o combate ao cancro. E nesse microambiente tumoral há uma série de células que nós ainda não percebemos como é que elas contribuem para que o tumor se desenvolva e metastize, porque a metastização, a disseminação do tumor é o verdadeiro
grande problema. Mas que diga vai uma levar- coisa só para quem nos está a acompanhar perceber. O microambiente tumoral é o que está à volta Não, do é tumor. o conjunto de células que constitui o tumor, porque Ok. durante muito tempo pensava-se que o tumor era só feito de células tumorais. Ou seja, havia uma célula que se tornava maligna, que se Certo. tornava descontrolada, multiplicava. fazia uma massa. Ok. Mas essa massa não é só feita das filhas da célula inicial, que é a célula tumoral, mas tem células do sistema imunitário a entrar, tem fibroblastos, Que ajudam? são células epiteliais. Não. O sistema imunitário tipicamente está a tentar combater o tumor. Ok. Mas é uma boa pergunta que faz, porque uma das grandes descobertas das últimas 2 décadas é que há inimigos dentro do próprio sistema imunitário. Ok. Há células imunitárias, por exemplo, os macrófagos, que tipicamente ajudam o tumor a crescer. Portanto, mesmo no sistema imunitário, há células que nós queremos estimular para combater o cancro e há células que nós queremos eliminar. E, portanto, é todo esse jogo que na imunoterapia já está a fazer, mas que eu acho que vamos fazer com outras células. Células que são mais de suporte, que estão ali a dar uma estrutura ao tumor e que nós, se calhar, vamos ter de tirar essa estrutura. É como se fosse termos uns andaimes e destruirmos os andaimes. Se destruirmos uns andaimes numa construção, o prédio cai. Possivelmente, se não tiver alicerces suficientes ainda, não é? Não é bem os andaimes, é mais os alicerces. Certo. E neste caso é um bocado isso, é tirar os alicerces ou as traves mestras e através de células que nós ainda nem percebemos muito bem o que está ali a fazer. Mas é uma resposta algo vaga, porque eu acho mesmo que vamos descobrir coisas muito novas. Mas queria só voltar à prevenção com uma Claro, coisa. força. Porque o José Luís disse muito bem que o grande rival das doenças oncológicas, em termos de mortalidade, são as doenças cardiovasculares. E uma coisa que é muito importante as pessoas perceberem é que os fatores de risco que estávamos a falar são comuns a aos dois grandes matadores. Portanto, nós não podemos fumar para ambos os casos, nós temos de fazer exercício físico, a obesidade é um grande fator de risco, a alimentação que estávamos a falar. Portanto, nós, no fundo, com esses hábitos saudáveis e de prevenção, vamos tirar aquilo que mata 80% dos adultos neste momento, sem ser, por doença. Quase que podemos dizer que temos nas nossas mãos sei se é grande 80%, parte mas talvez das seja. ferramentas que nos permitem Exato. prevenir, como falámos há bocadinho, o surgimento de cancro. Muito bem, José Luís, agora vou-lhe fazer assim uma pergunta um bocadinho desconfortável. Está bem? Veja lá. Vamos ver? Boa resposta, já ganhou. Olha, algo que temos vindo a assistir nos últimos anos é, de algum modo, também à imigração dos profissionais de saúde, alguns dos quais são médicos. E por isso gostava de lhe perguntar se considera que os médicos se continuam a sentir aliciados a continuar por cá, a continuar no nosso país e, consequentemente, a combater esta doença que é o cancro. Vou responder à pergunta. Mas posso só juntar aqui uma coisa que o Bruno disse? Por causa... Vocês estão todos Estamos muito a amigos desviar. uns dos outros, eu acho Tem a isso ver com a incrível, eu investigação. acho isso incrível. A investigação é... Nós normalmente dividimos em 2 grandes grupos. A investigação de tentar perceber porque é que as coisas acontecem, que a investigação fundamental que o Bruno faz é a compreensão da doença e o definir armas terapêuticas, e a investigação clínica, que no fundo é testar depois em humanos, em pessoas, se aquilo que foi descoberto funciona e se é melhor ou não do que o que temos. E, se calhar, puxando aqui a abraçar a minha sardinha, porque até é uma área que me interessa e trabalho, isso é também muito importante, porque não só é a maneira como nós demonstramos que fazer imunoterapia para o melanoma transformou o melanoma metastático de uma doença com uma sobrevivência de 5% das pessoas, portanto, 1 em cada 20 ao fim de 5 anos, para ser mais ou menos 1 em cada 2 ao fim de 5 anos. É uma diferença brutal. Claro que sim. Portanto, é preciso ser testado em ensaios clínicos. E, infelizmente, nós em Portugal não somos muito bons nisso. Temos ensaios clínicos em muitas instituições, umas mais, outras menos, mas é uma área muito importante porque é uma área de teste, por um lado, de novas terapêuticas, é uma área que permite aumentar o conhecimento e está demonstrado que as instituições onde há ensaios clínicos abertos, em geral, a prática é melhor. Ou seja, mesmo os doentes que não participam em ensaios clínicos, indiretamente beneficiam de tudo aquilo que implica a existência de ensaios clínicos. Não somos bons porquê? Porque, como um país pequeno que somos e relativamente pobre, Certo. não somos tão atrativos como os países maiores e mais ricos, por um lado. Por outro lado, o nosso sistema não é muito facilitador. Demora Do ponto de vista muito burocrático? mais tempo a ter um ensaio aberto em Portugal
do que os nossos vizinhos de Espanha, por exemplo. Depois, as nossas estruturas, já vou à sua pergunta, Eu não me esqueço. é preciso que as estruturas tenham capacidade de ter tempo, porque isto obriga a um comportamento de documentação, de rotina, etc., que tem um rigor muito elevado. Não quer dizer que as pessoas que sejam tratadas em condições normais fora de ensaios clínicos sejam descuradas, mas a necessidade de documentação é muito maior, porque isso vai ter implicações na decisão de provar ou não que determinado tratamento é uma mais-valia ou não mais-valia. E por acaso, se calhar podemos não beneficiar os nossos vizinhos espanhóis são dos melhores recrutadores a nível do mundo em ensaios clínicos. Temos que aprender com eles. Temos que aprender com eles. Não é? A Espanha está envolvida na realização e na publicação de grandes ensaios em oncologia e é seguramente um bom exemplo. Até agora a minha pergunta. Na respeito à pergunta, eu acho que não é preciso fazer uma grande pesquisa para perceber que o sistema de saúde não está muito saudável, e não são só os médicos, são a todos os níveis, médicos, enfermeiros e todas as outras. As pessoas estão a trabalhar no limiar da sua capacidade e financeiramente também não se pode dizer que os portugueses em geral, como a gente sabe, não são muito bem pagos em nenhuma profissão e em medicina ou em saúde não é diferente. E de facto é uma profissão, enfim, sou suspeito que sou médico, mas, e se calhar haverá outras profissões assim, mas muitas profissões a pessoa vai para o trabalho 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, o que seja, mas quando acaba, às 5, 6 da tarde, acabou o dia de trabalho. Certo. Na área da medicina, acaba quando vai para a cama. Porque é preciso estudar, é preciso parar, é preciso... Portanto, isto é, de facto, em muitas coisas, isto é quase um celibato. E isso tem que ser reconhecido. As pessoas não têm essa noção, mas é mesmo assim. E, portanto, as pessoas vão à procura, e se isso acontece com médicos, acontece seguramente mais até com enfermeiros, vão à procura de condições de trabalho que são mais favoráveis, são mais favoráveis no ponto de vista de menos, no fundo, despede mais em termos de sacrifício, que é mais considerado em termos de gratificação profissional e também em termos financeiros. Claro. Eu não sou médico, sou enfermeiro, não sou enfermeiro, aliás, digo que sou médico, mas eu penso que se devem contar pelos dedos os enfermeiros que não têm um duplo emprego, por exemplo. Trabalham 16 horas por dia. E não é só na enfermagem, acho que não é que só na enfermagem, há muitas outras haverá muitas coisas, mas, portanto, ou seja, de facto, as pessoas têm que haver um investimento e um apoio, porque senão não vamos conseguir sair cativar deste as pessoas. Muito bem. E os que estão trabalham acima da sua capacidade. Não claro, é preciso portanto, temos que olhar fazer a grandes esse nível. pesquisas para se documentar isso. Muito bem, tenho agora uma última pergunta para os três, que é a mesma, portanto gostaria de ter a vossa visão nesta matéria, que é se consideram plausível equacionarmos um futuro em que o cancro esteja controlado. Francisco, comece por si. A esperança, desculpem a voz, mas a esperança é sempre a última a morrer e nós entendemos que sim. Eu acho que nós temos que trabalhar no futuro para aquilo que já dissemos, nomeadamente na prevenção. E, portanto, eu acredito que sim, que é possível, provavelmente não será possível acabar com a doença, vai ser possível aumentar a qualidade de vida dos doentes, que é o mais importante, vai ser possível seguramente identificar antes para tratar melhor. Portanto, acho que, como alguém dizia, o caminho faz-se caminhando, portanto, nós o que temos que estar é atentos, temos que, volto a dizer, angariar a vontade de todos para uma luta tão complicada como é a luta contra o cancro. Muito bem, muito obrigado. Bruno? Sabe que na investigação nós temos um paradoxo, porque há muita gente na investigação a trabalhar no envelhecimento e com a perspectiva de prolongar a vida humana, não é? E, portanto, como ouvimos, quanto mais prolongarmos a vida humana, mais provável é desenvolvermos um cancro. O envelhecimento é um fator de risco. Portanto, obviamente, aqui a questão da qualidade é muito importante. Portanto, não ver, mesmo no envelhecimento, o prolongamento, a quantidade de anos que se ganha como objetivo em si, mas a qualidade desses anos. Certo. E, portanto, a minha percepção, ou a minha interpretação de controlar o cancro é sobretudo esta, de dar a melhor qualidade possível às pessoas que viverem com uma doença crónica e aumentar, obviamente, a taxa de curas, porque elas podem acontecer, são raras, mas queremos que haja cada vez mais
curas em mais tipos de cancros diferentes e não só nas seções neste momento. Muito bem, muito obrigado. José Luís? Há um número razoável de cancros que há 20 anos eram fatais, para o qual não havia tratamento, e muitos deles passaram de ser ou controlados durante muito tempo, ou mesmo curados. Agora, não nos podemos esquecer um bocadinho aqui, se calhar, do exemplo das doenças infecciosas. Nos anos 80, os serviços de infecciologia estavam a fechar, iam desaparecer. E, de repente, apareceu uma epidemia chamada epidemia HIV, que afetou quase tipo Covid. Não, que ninguém estava à espera. Ninguém estava à espera. Portanto, nós não sabemos, apesar da compreensão ser cada vez maior, claro, sobretudo as células neoplásicas têm uma capacidade de fugir ao controle que é brutal e, portanto, se calhar haverá coisas que nós não conhecemos agora, mas o futuro revelará e, portanto, levantará maiores dificuldades. Agora, o que não há dúvida é que, graças à compreensão que temos das doenças, cada vez mais temos um número importante de doenças raras e frequentes que conseguimos ou curar ou muitas vezes controlar e mantê-las com que as pessoas vivam com elas. Um bocadinho paralelo do que se passa com a infecção HIV, não é? Certo. Hoje em dia com a terapêutica, as pessoas vivem com a doença normal. E desde que sejam, ou que percebam, aderentes à terapêutica, o problema está controlado. E há muitas doenças oncológicas que hoje em dia são assim. E portanto, nessa perspectiva, portanto, pode ser viver com uma doença crónica, como vivemos com hipertensão, como vivemos com outras doenças crónicas, diabetes, por aí fora. Francisco, Bruno e José Luís, muito obrigado pelos tão importantes contributos. Acho que saímos daqui com uma esperança renovada no futuro e sabendo que a prevenção é então a base e, portanto, acho que temos aqui também algumas ferramentas que nos permitem olhar para o cancro de uma forma diferente. Por isso, muito obrigado, uma vez mais. E assim chegamos ao final de mais um episódio das Segundas de Conversa. Deixe-me recordá-lo que poderá rever não só este, como todos os episódios no Facebook da Liga Portuguesa contra o Cancro, bem como no Spotify, Apple Podcasts e também já no YouTube. Também já estamos presentes no YouTube, por isso vá lá dar uma vistinha de olhos que pode encontrar todos os episódios que foram então transmitidos até ao dia de hoje. Poderá também ouvir em diferido este mesmo episódio a partir da próxima segunda-feira, por volta das 15 horas, na antena da TSF, episódio esse que ficará também disponível nas plataformas de podcast e no próprio site da TSF. Resta-me agradecer, uma vez mais, em nome da Liga Portuguesa contra o Cancro, ao Museu da Farmácia, o nosso anfitrião, ao nosso ilustre convidado, aos nossos ilustres convidados, melhor dizendo, e também ao nosso importante patrocinador, a Sanofi. E agora, já sabe, vou partilhar consigo o próximo episódio das Segundas de Conversa, que já tem data marcada, deixe-me que lhe diga que será no dia 27 de fevereiro, portanto, estou a contar consigo, e vamos conversar sobre cuidados paliativos, um tema tão importante que tanto tem dado que falar e nós aqui vamos dissecá-lo e também tentar de algum modo desmistificar aquilo que tem vindo a ser partilhado. E por isso vamos ter como convidados a Ana Lacerda, aliás, como convidadas, Ana Lacerda, médica especialista em cuidados paliativos pediátricos no IPO de Lisboa, e também Patrícia Rodrigues, enfermeira especialista em cuidados paliativos no Hospital CUF. Quanto a mim, agradeço-lhe uma vez mais por ter estado desse lado a investir em si. Conto consigo para o próximo episódio das Segundas de Conversa e até lá, fique bem.